Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu estou de volta, dei umas pequenas férias aí. Eu agradeço infinitamente a presença de vocês, de todos vocês, a mais um episódio do nosso podcast, A Nova História. E para essa ocasião, né, de volta, eu vou trazer algo muito importante que é para todos vocês, no cotidiano, no trabalho e tudo que está acontecendo na atualidade, para a gente ser mais atualizados, né? Falamos um pouco sobre tecnologia com o nosso convidado especial aqui, Renato Saldanha. Muito bem-vindo Muito obrigado. a nosso podcast. Conta um pouco mais da sua história, né? A gente estava se Perfeito. conhecendo, né? Mas aí a gente desenvolver um pouco mais como foi o seu trajeto até hoje. Perfeito. Bom, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Renato Saldanha, eu tenho 36 anos e há 10 anos atrás eu estava nas fileiras do Exército Brasileiro, aqui em Brasil, servindo meu país, me dedicando de corpo e alma à missão que a mim havia sido confiada. Fazendo faculdade, né, cursava administração de empresas, seguindo aquele conselho que meus pais, meus amigos e a sociedade sempre me falaram, né? Estuda num bom colégio, entra numa boa faculdade, arruma um bom emprego e você vai ter um bom futuro. E eu não acreditava muito nessa história porque eu sou uma pessoa de muitos sonhos, né? Quem aí de vocês aí tem muitos sonhos? Digita aí no chat. E eu não tinha tempo para fazer o que eu queria, porque eu tinha uma rotina muito puxada de ter que conciliar trabalhos e estudos, né? Eu só podia fazer o que eu queria no final de semana, isso quando eu não estava de serviço lá no exército ou tinha que estudar para a faculdade. E aí em 2016 eu conheci o modelo das vendas diretas, através de uma empresa no Brasil, que era de cosméticos e perfume. Quem aí dá um palpite aí, quero ver. E eu entendi o primeiro conceito da riqueza. Lucro é melhor do que salário. Salário é bom, paga as contas, só que lucro gera fortuna. Lucro não tem limite do quanto que Uau. você pode ganhar. Só depende o quanto a sua mente ela acredita. Porque o que a sua mente acredita é verdade e o que ela não acredita também é verdade, né? Então, e aí eu me dediquei muito, entrei de cabeça nesse negócio. E aí teve um evento de um cara chamado Eric Worre. Você já empreendeu com Network Marketing, talvez você conheça o livro GoPro, que ele ensina 7 passos para se tornar um profissional do marketing de relacionamento. Ele veio para o Brasil e eu entendi que existia uma forma correta de se fazer esse negócio, de apresentar o produto, de fazer a venda em si. E foi uma escola de negócio muito grande para mim. E aí depois desse evento, o Eric Worre ele trouxe um case de 77 pessoas ao redor do mundo, de mais de 25 países, de 20 empresas diferentes, que haviam recrutado mais de 100 pessoas para suas organizações, fazendo milhões de dólares somente através do celular, das redes sociais. E eu falei, olha, que poderoso, né? Então existem muito mais pessoas que eu não conheço e que talvez já estão prontas para comprar o meu produto ou minha oportunidade do que as pessoas que eu já falei, meus amigos e meus familiares, que ou eles já tinham comprado ou eles não queriam me ver na frente, né? E aí eu entendi esse conceito da riqueza. Aí desde então eu entrei de cabeça nesse negócio e usei o digital, né, para potencializar os meus negócios. Então hoje eu ajudo pessoas que têm um conhecimento, querem empacotar isso em forma de cursos ou mentorias para vender mais seus serviços ou vender um conhecimento que ela já tem um offline, utilizando a internet e a inteligência artificial. Uau. É tudo que a gente, né, né, assim como a empresa, muitas vezes, né, a empresa precisam, né, hoje em dia surfar essa oportunidade que está acontecendo na tecnologia, né, porque muitas vezes a gente se não se abre para esse meio, olha só, público, olha, se seu faturamento está baixo, você não está vendendo legal, é porque você não está vendo essas tendências da tecnologia que está dando essa oportunidade para você. Eu garanto, assim, tipo, se eu falasse, por exemplo, nos 2, 3 anos atrás, né? Pouquinho mais, pouquinho só, antes da pandemia, o meu faturamento era entre 3 a 5K, era de 300 mil a 500 mil. Hoje em dia, na minha loja física, eu faturo 100 mil. Por que que isso aconteceu? É porque o crescimento das vendas online, né,
tanto que eu vou falar, o WhatsApp atende mais até na loja física do que eu mesma, entendeu? Sim. Porque senão o cliente não vem. O cliente já quer, tipo, tudo separado, ele faz o pedido tudo separado e às vezes o motoboy vem e ele pega. Você não vê nem a cara do cliente normalmente no dia a dia. Perfeito, essa é uma verdade, né? Porque o mundo está mudando na velocidade de um raio. Ah, E quem está assistindo aí, se não mudar, vai ficar para trás, né? A gente conhece empresas aqui, por exemplo, Blockbuster, Kodak, que não se sim, adaptaram e hoje sim. não existem mais, né? Então, aquilo que funcionava no passado, hoje não funciona mais desse jeito. Então, por isso que eu costumo dizer que quem segue tendências está atrasado, né? Então vai de você sempre buscar continuar aprendendo, né? E a inteligência artificial já é algo presente, não é o futuro. Hoje a inteligência artificial, que está cada vez mais Uhum, avançada, já é algo que todo mundo pode se beneficiar para potencializar os seus negócios. uhum. Uma pergunta, Renato, por exemplo, quais são, né, assim, qual seria o pró ou a favor da tecnologia, né? Porque assim a gente sabe que até nossos filhos, né, tem muito a ver assim a criação do filho e a forma talvez dele como posso falar, incluir dentro desse nível assim. Quais são os prós e os contra, né, de a gente estar muito ativo na tecnologia, assim, evoluindo muito? Qual seria o pró e o contra, sabe? O bom e o ruim, né? Vamos falar Sim, assim. existem dois aspectos, né? Primeiro que a tecnologia ela pode ser usada para o bem e para o mal. Esse é o primeiro ponto. Uhum, E tudo em excesso faz mal, né? uhum, Eu sou um pouco suspeito para falar porque eu uso muito a inteligência artificial no meu uhum, dia e eu acredito que ela é uma ferramenta que potencializa aquilo que as pessoas já sabem, mas ela nunca vai substituir essa interação, o uhum, olho no olho, uma interação ali mais humanizada, né? Então a gente uhum, tem que ter muito cuidado de não deixar perder, né, as relações uhum, humanas por conta dos robôs ali. E uhum, tudo com moderação, principalmente para, por exemplo, crianças, né? Esse uhum, tipo de situação, os pais têm que também ter um controle, porque a internet ela é um universo. Então você tem que estar uhum, muito cuidado de que tipo de conteúdo que talvez seu filho está consumindo, que tipo de coisa. uhum, Então eu acho que tendo essa cautela acaba sendo algo bom, né? Algo benéfico ali, usada com moderação e usada para o bem, né? Digamos uhum. assim. Bom, porque assim, às vezes a gente fala, né, que a gente tinha já a televisão como um babá eletrônico, né? E hoje um celularzinho na mão de uma criança, muitas vezes, né, um pouco mais perigoso, né? Porque se não tiver filtro, alguma coisa, ele já pode interagir com outras coisas que talvez não sejam ainda devidos à faixa etária dessa criança, né? Sim, totalmente. E não deixar ela perder aquela fase de criança para fazer as coisas da vida, né? E brincar, Uhum, cair, se machucar, ter tempo para fazer as coisas que é, a gente fazia sempre quando não tinha inteligência uhum, artificial, né? Para não perder essa parte, talvez artística, cultural. Então, sempre incentivar, né? Eu não tenho filhos ainda, eu só tenho um cachorro. Então, eu não posso falar, mas o meu aham, filho, com certeza, ele vai fazer as coisas que eu fiz quando eu era criança, uhum, né? Brincadeiras, coisas assim, não perder, mas obviamente não tem como evitar que ele já vai nascer com esse tipo de tecnologia é, perto dele, e aí vai do cuidado dos pais de monitorar e saber até onde ele pode ir e até onde ele não pode ir. uhum. E a outra coisa que eu gostaria de que você passasse é sobre a questão, por exemplo, como é que se chama? Como a tecnologia, né, foi durante esses 10 anos, como foi a evolução dela, né? Conta um pouquinho, entendeu? Perfeito. A tecnologia, nos últimos 10 anos, ela veio dobrando a cada ano e meio, mais ou menos, né? Uhum, Só que hoje ela está tão acelerada que ela vem dobrando a cada 6 meses. Isso nunca uhum, aconteceu na história da humanidade. Uma tecnologia dobrar de tamanho em menos de um ano.
Então, hoje tem surgido muitas ferramentas de inteligência artificial por conta da que a tecnologia ela tem avançado num ritmo muito frenético que nunca antes na história da humanidade aconteceu. Então, é um momento que talvez nunca existiu tanta oportunidade de se ganhar dinheiro online como existiu hoje, né? Hoje a gente consegue no chat GPT, a gente tem praticamente um mentor ali de qualquer área do conhecimento, 24 horas por dia, por R$ 100, que são $20, né? Então, isso é muito bacana, porque se quem souber aproveitar e utilizar isso para tudo na vida, seja para identificar talvez alguns pontos cegos que essa pessoa não está vendo, o próprio GPT que as pessoas conversam, tem prompt que ele vai falar coisas que estão ocultas que você não está enxergando, porque ele às vezes te conhece melhor em alguns aspectos. Então, é saber usar isso de uma forma inteligente para que você potencialize o que você quer fazer. Seja espiritual, mental, físico ali. Eu uso muito GPT para tudo, né? Para qualquer pesquisa, a gente fala que ele é o novo Google, né? Porque ele consegue entregar ali a nível global o que você quiser. Então, hoje é como se a gente tivesse todo o conhecimento do mundo ali à nossa disposição, sabe? Então, você pode aproveitar isso daí para criar várias formas de se ganhar dinheiro, seja com produto físico, seja com produtos digitais, seja prestando algum tipo de serviço, de vendas, de copywriter, de qualquer tipo de serviço hoje dentro do marketing digital, né? Existem muitas possibilidades. Então, eu acredito que, por um lado que ela está avançando muito rápido, as oportunidades estão vindo juntos. E quem está atento para essas oportunidades vai saber aproveitar e vai surfar uma onda muito grande. Por quê? Porque a IA, ela veio para todo mundo. Então, todo mundo está, digamos, na mesma página, né? E quem aprender agora vai surfar muito ali, uma onda muito forte. Porque a verdade é que quem procura, né, o que fazer, em que se ocupar e qual o benefício, né, tirar dessa oportunidade, ele vai achar, né? Mas não tem uma coisa mágica, né, que tipo assim vai acontecer, sim, talvez você tipo ter uma búsqueda, né? É Com o que certeza. aconteceu comigo, por exemplo, eu estava do nada, até ontem, vamos falar, eu saí da rua, depois eu montei um boxinho lá de coisas, e agora eu estou aqui, e essa é a minha oportunidade de poder talvez estar apresentando. Por que eu estou apresentando aqui? Porque eu tenho um público lá no YouTube que vai assistir e vai gostar de saber, né, de algumas temas, de algumas tendências que a gente vai conversando aqui. Então, assim, eu acho que a constância da pessoa, hoje em dia, às vezes, tá muito frio, sabe? Porque a pessoa quer, tipo, comprar um curso e quer que aconteça uma magia para tipo assim, resolver os problemas, né? Sim, eu costumo falar que a sorte acompanha quem está em movimento, né? Não adianta a gente pedir para Deus Olha, guiar os isso nossos aí. passos e a gente não tiver disposto a mover nossos pés e fazer o que tem que ser feito, né? Então, acho que é como que você falou, o milagre ele vem desde que você faça por merecer, né? Você faça a sua parte, né? Deus está fazendo a dele, mas e você? Está fazendo a sua? Né? Tá buscando se desenvolver, se capacitar dentro da sua área de conhecimento? Quantos livros sobre fazer riqueza você leu nos últimos 30 dias? Quantos livros sobre aquilo que você já atua hoje você está buscando aprender, seja com o próprio chat GPT, para se capacitar cada vez Nossa. mais? Isso aí. Eu queria te perguntar, qual o perigo de uma criança, talvez, tipo, não desenvolver todas as habilidades por questão, talvez, de poder, tipo, eu tenho umas questões da escola e eu vou lá no chat GPT e pergunto tudo. Qual a porcentagem ou o perigo que existe dessa criança? Ou é melhor? Eu, na Não verdade, sei. eu vejo como algo positivo, Positivo. sabe? Se a criança aprender a usar isso de uma forma saudável, né? Que não substitua, de novo, as relações humanas, que não substitua a capacidade dela de pensar, mas sim dela, às vezes, pedir uma opinião ali pro chat GPT, olha, aconteceu tal coisa, eu preciso fazer isso, ou então na própria matéria dela, lá
não saber resolver uma questão, ela pode ter, digamos, esse consultor ali ajudando ela, mas sempre, em falando de criança, supervisionado pelos pais. Eu acho que é muito importante. Eu acho que o perigo é não ter a supervisão ou o ensinamento de como utilizar de forma saudável, adequada, para que ela não perca também tudo ela queira perguntar e pare de querer pensar e sabe, nesse Então, sentido. eu, Então, eu acho que ela usada de forma assertiva, ela acaba sendo mais, acaba ajudando ainda mais essa criança. hum, eu falo mais também porque eu tenho uma criança Ah, de sim, 12 anos, né, a tá. minha filha, e eu Ele fica tenho. muito no celular, é? Não, quando eu falo não, ela não fica, mas tipo, se eu deixar, ela fica. Fica Sim, e tipo tem que ter assim, esse controle, sabe? Ó, é, primeiro vai fazer o dever de casa, vai fazer as suas uhum, coisas, tantas horas por dia uhum. você vai poder usar aqui o É que o, celular, é, é ter que o esse problema, às controle. vezes, dos pais, quando a gente está trabalhando, às vezes a gente perde esse controle, sabe? Sim, E às vezes fala, não, a criança já tem 12, aí às vezes deixa uma responsável, só que às vezes a responsável não dá uma sim, sim. orientação, não olha, aí eles, tipo, e eu tenho um de três Eles já são muito aninhos. espertos, né? Porque eles já Nossa, nascem, às vezes eles sabem mais do que a gente ali, porque é. eles já nascem com isso daí na escola, no dia a dia deles ali, então tem que ter essa disciplina, né? E eu gostaria que você falasse um pouco também para os empresários, né? Como que a IA vai mudar a forma de trabalhar dentro das empresas, né? Porque, tipo, eu acho que se a gente fala das oportunidades, as empresas muitas vezes, né, não sabem ainda, talvez, que não foram, né? Eu falo mais, não das grandes, as grandes estão sempre acompanhando, eu falo das pequenas empresas. Perfeito. Por exemplo, eu trabalho na área da 25 de março e tem muita gente que, tipo, até para entrar no Mercado Livre tem medo. Então, assim, tipo, o Mercado Livre, hoje em dia, É nem a Shopee seguro, né? Sim, são compras online totalmente seguras, seguras. eu atuo nelas. E eles têm medo. E quem diria para, tipo, trazer uma IA dentro da empresa deles, entendeu? Então, é isso que eu gostaria que explicasse, que tem, né, talvez certos cuidados que a gente tem que tomar, mas também que a gente não fique paralisado, né? Perfeito. Uma das coisas que vai mudar é que muitas pessoas ficam preocupadas da IA tomar o emprego. E ela realmente vai, se você não aprender a usar ela junto com aquilo que você faz, né? Hoje, Uhum. muitos empregos, eles estão sendo extinguidos e sendo substituídos porque você consegue ter um agente de IA, muitas vezes, que às vezes vai fazer a função de vendedores, inclusive, sabe? Então, eu acredito que hoje todo empresário que está me ouvindo primeiro, ele não resistir a essa mudança, ele correr em aprender como que ele vai implementar uma cultura dentro da empresa dele para que os funcionários entendam que a IA já faz parte do dia a dia deles, né? Uhum. Em termos de dados ali, tem que tomar muito cuidado, porque o ChatGPT é uma plataforma OpenAI, ou seja, se um colaborador está usando aquilo dentro da empresa e muitas vezes subindo os dados da empresa, aquilo vai ficar muito exposto para que qualquer pessoa. Então tem que também ter uma IA que ele possa ter um controle de não expor os dados, né? Então isso o empresário tem que saber para que o colaborador dele não exponha dados da empresa, sabe? Então, vai do empresário buscar conhecimento, buscar entender que muitas coisas já mudaram e que ele precisa implementar essa cultura de IA na organização dele, porque os empregos realmente eles vão se extinguir, né? Empregos que hoje, que lá atrás nem existiam, Uhum. hoje vão ser empregos do futuro, né? Empregos como engenheiro de prompts, pessoas que sabem criar prompts e tudo dentro da função de cada um utilizar a IA para potencializar. Então ela não vai te substituir desde que você aprenda a usar ela como um complemento daquilo que você sabe e não queira resistir, sabe? Porque as pessoas que resistirem e não aprenderem agora, essas sim vão ser substituídas totalmente.
Eu falo isso porque, por exemplo, eu estava prontinha para poder pegar mais outra pessoa para me ajudar na melhorar a taxa de respostas dentro do Sim, Mercado Livre, né? sim. E olha só, o meu é só um robozinho que eu contratei. O custo é pela metade de um colaborador normal Uhum. e ele trabalha quase 24, quase não. Roda 24 horas o meu robozinho. 7 dias por semana, não Sete tem dias, não férias, tem não tem décimo férias, terceiro. não precisa almoçar, não precisa ficar doente, nada. E é tipo assim, se você, como é que se chama? Se você conseguir treinar direitinho ele, tipo, até te, na pantalha que ele tem, até te mostra, por exemplo, olha, eu estou respondendo tantas perguntas por dia, o faturamento que você já alcançou comigo é esse. E olha, os seus colaboradores, assim mais ou menos, ele coloca uma placa, Nossa. ele coloca uma plaquinha todo mês para mim. E assim, eu vejo que tipo assim, nesse alguém já poderia estar trabalhando, mas não trabalha. É um robozinho que está entrando. Imagina a IA, que é muito melhor, Muito né? mais avançada, Mais sim, porque avançado, né? a IA ela consegue conversar de forma humanizada. Se a pessoa manda áudio, a IA escuta, a IA consegue mandar um áudio com a É. sua voz, por exemplo, para a pessoa. Nossa. Ela consegue ler imagem, então a pessoa mandou alguma imagem do produto, alguma coisa, a IA consegue identificar aquilo. E aí tem todo esse atendimento que consegue ser de forma muito humanizada, só que a IA ela consegue gravar todo o histórico de conversa, saber quando a pessoa comprou, para depois ofertar uma outra coisa. Então ela sabe que todo mês a pessoa ela compra. E esse Uhum. mês ela ainda não comprou. A IA consegue entender isso, chamar essa pessoa e falar: Legal. "Olha, tudo bem, Fazer o Maria? remarketing, né? Mês Remarketing. passado você comprou tal produto e agora a gente está com um novo produto, um lançamento muito legal. Eu tô te chamando aqui, Maria, porque eu acredito que você vai gostar. Eu sei que hoje, essa semana é seu aniversário, então eu tô te dando um cupom de desconto." Então a IA ela consegue ter todos esses bancos de dados e ela mesma fazer follow-up de forma automática. E aí você precisa de uma Nossa. pessoa, né? O que talvez antes você, sei lá, tinha 10 vendedores. Hoje talvez você tenha uma IA com 10 agentes de IA, um vendedor com 10 agentes de IA, e esse vendedor ele só vai ele tem o conhecimento e ele vai cuidar, né, dessa IA para que nada aconteça e se a IA, se alguém quiser falar com o humano, assim, ele possa estar lá para atender. Mas você Nossa. vê como que é incrível, porque você já consegue responder em áudio e hoje tem como a IA responder como se fosse você num áudio, com emoção, para 1.000 pessoas ao mesmo tempo. Imagina você gravar um áudio para 1.000 pessoas. Não teria como fazer isso. Só que uma IA tem como fazer isso. Então, enquanto você está dormindo, a IA ela pode estar lá trabalhando para você de forma inteligente. Renata, eu vou fazer uma pergunta muito ousada aqui. Por que que a tecnologia avançou, sendo que o humano, né, ser humano, é muito melhor para poder executar essas atividades? Porque, tipo, Depende. Para algumas coisas, a IA já é melhor. sério. Sim. Às vezes uma IA ela vai vender mais do que 3 vendedores. Igual você falou, a IA não te mostra alguns relatórios e Uhum. fala, ó, eu vendi tanto, vendi mais do que aqui a sua equipe comercial. Então, para algumas coisas, a IA ela já performa muito melhor do que o ser humano. Substituiu 100%? Não, porque vai precisar de um ser humano que também entenda ali para poder cuidar da IA, entende? E poder Hum. validar e pôr esse conhecimento dentro do processo de vendas nela. Então, por exemplo, explicar bem para a IA o que, que é o produto, quais que são as objeções, as dores. Olha, Uhum. quando a cliente tiver essa objeção, você responde isso. Então, você Uhum. treina uma IA. E ela é machine learning, ela vai sempre aprendendo. Então, para algumas atividades Uhum. hoje, a IA já faz melhor do que o ser humano. Bom, é isso que eu sempre ouvi, que a IA está muito melhor. Eu falando assim, a IA vai responder muito melhor até do que você. Mas assim, às vezes eu falo assim, será porque a gente entrou no comodismo e às vezes a gente não, tipo, não correu atrás, talvez, de aprender um pouco mais, assim, como seres humanos, de entender, perdemos a paciência, porque a IA, eu acho que não vai perder nem a paciência com um cliente que tiver muito assim, né? Depende. O que a IA ela faz, ela potencializa o que você já tem. Entendeu? Aham. Então, se você
Ahn, deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo aqui para ficar mais fácil para quem está assistindo. Ahn, quer ver? Não é por conta. Quem vai ficar para trás é quem não aprender a usar IA ao seu favor. É o isso. vendedor que não vai aprender, por exemplo, quando teve uma objeção que ele não sabe responder, ele pode perguntar para a IA. Ele, eu acho que eu sei a resposta, mas aí ele consulta a IA. A IA fala, olha, essa pessoa, por conta do perfil comportamental dela, baseado nas conversas dela, ela é desse tipo comportamental. E para esse tipo comportamental, a melhor forma de você quebrar a objeção é trazendo para o racional. Então mostra que ela tem uma garantia, e aí essa pessoa, o vendedor vai saber aquilo, ele pode usar aquela informação ao favor dele e responder. Entende? Então acho que é da pessoa não parar de se desenvolver. Nunca é tarde para você aprender algo novo. Principalmente quem está vendo esse vídeo, que eu sei que tem pessoas de fora do Brasil e às vezes aqui a gente está mais avançado do que em outros países, né? Muitas vezes eu pego muito conhecimento dos Estados Unidos para trazer para cá, por isso que eu sempre falo que eu estou realmente sempre à frente, porque a gente precisa estar à frente da mudança e entender o cenário atual e buscar sempre evoluir, sempre aprender, né? É lifelong learning, você nunca pode parar de aprender coisas novas. Então, se é um vendedor, você sempre vai precisar aprender mais e utilizar a IA. Você não pode deixá-la nunca Eu amo de ar. vender, Eu amo também. Vendas é bom demais. Nossa, eu amo vender. Hoje, por exemplo, né, eu me vesti de Malévola lá, entrei para oferecer os produtos. Que legal. E nessa parte de vendas, a IA ela serve para, por exemplo, fazer uma recuperação de carrinho. Vamos supor que a pessoa foi lá no checkout do Mercado Livre, colocou os dados dela lá e abandonou o carrinho. Você consegue imediatamente ter uma IA que vai falar: oi, fulana, tudo bem? Eu vi que você estava comprando esse produto XPTO, mas você saiu. Ficou alguma dúvida? É porque meu computador desligou, então eu quero saber qual o tamanho dessa roupa. Então você consegue ter uma IA, por exemplo, recuperando vendas, você consegue ter uma IA gerando leads qualificados para você. Nessa parte de vendas tem muita coisa bacana ali que dá para Eu quero botar agora aí para fazer. E aquilo que eu estava te falando antes da gente começar a gravar, né? Você pode criar um avatar de IA, uma mulher ou um cosplay de algum nicho específico que vai ser um avatar de IA para vender aquela própria fantasia. Nossa. Então imagina que você, em vez de ir para um estúdio, contratar uma modelo para mostrar aquela roupa, você consegue com um prompt, em menos de 1 minuto, subir a imagem do seu produto, criar um influencer de IA e fazer aquele influencer segurar o seu produto, fazer aquele influencer estar com a roupa do seu produto, mostrando os detalhes de como é que funciona com inteligência artificial. Então é muito bacana para essa parte de vendas assim, acaba que vira uma modelo sua. Eu gosto, tipo assim, de evoluir, eu gosto de aprender. Eu falo assim, eu vou falar que não sei de nada, porque aí pelo menos eu já entro, aí pesquiso, né? Eu sou muito curiosa. Sim, isso é ótimo. Isso é ótimo. Tanto que, tipo, quando a minha filha era pequena, ela perguntava muito, eu falei assim, hoje em dia dói no meu coração, porque eu falei, o gato morreu por causa de ser tão curioso, tá? Aí ela fala assim, mãe, eu não pergunto mais, me perdoa, eu falo assim, só que eu já era curiosa, ela estava modelando a mãe e eu estava querendo, tipo... Não, mas isso é muito bom, acho que a gente tem que ter buscar sempre aprender coisas novas, né? Eu falo que quem sabe de tudo já pode morrer, porque a gente pode estudar um mesmo assunto a vida inteira, a gente nunca vai saber tudo sobre aquilo. A gente sempre pode vai ter dominar, coisas novas. só que se dominar aquele assunto, você vira escravo, se você não aprender mais, né? Como diz na Bíblia, né? O homem é escravo daquilo que domina, né? Sim. Com certeza. E, Renato, fala um pouquinho como vai ser daqui para frente, né? A gente também gostaria de saber que falam muito em anticristo, falam se a IA é um anticristo, o que é isso? Ele descobre tudo, tipo... Por exemplo, hoje eu me surpreendi, porque, tipo assim, eu falei assim, faça tal coisa... Olá, né? Eu falo, olá, bom dia, ChatGPT. E o meu nem é pago, tá? É gratuito ainda.
Aí faz um negócio e ela falou assim: Olá, bom dia, Lisbeth Sanches. Nem falei o meu nome. Eu acho que o que você falou tem muita congruência com o que, tipo, se passar dados, ele já entendeu que é você que sempre mexe, então ele vai ficar, tipo, né? Eu acho pegando alguns, né? E ele já vai te responder. Então, assim, eu acho que faz muito sentido o que você falou de passar dados, tomar cuidado em esse aspecto, né? Sim, Mas também não tanto como ao ponto de ficar paralisado para não, perfeito. né? Eu achei muito legal esse ponto, Bom, a né? primeira dica que vou dar para todo mundo aí é pagar o chat GPT, porque Ah, o eu falei, gratuito, ele é só a pontinha do iceberg. Quando você sério. vai para o pago, você realmente vai entender o poder da inteligência artificial para o seu negócio. Tem um prompt muito legal, que é o prompt que eu te falei, que ele mostra algumas coisas sobre você, eu posso até te passar depois, Uhum. e realmente ele vai falar verdades que você não enxerga ali, porque você já conversa tanto com ele, tantas coisas, e se você pergunta, chat, me fala alguma coisa que está me bloqueando de prosperar e que eu não estou enxergando. Ele vai dar uma Nossa. resposta. Então, até eu dei uma imersão sobre inteligência artificial mês Aham. passado, e aí eu mostrei alguns prompts para empresários que era prompts que olhavam para o negócio e tal. Ele falou, cara, que loucura. Há 2 anos atrás eu paguei 20 mil para ter a mesma resposta que esse chat está me dando aqui agora, por US$ 20. Nossa. E vamos lá, continuar sobre os 10 anos futuros. Olha, Eu falo é 5, tá? difícil Vai pensar 2. no futuro, mas uma coisa é certa, a cada 6 meses a tecnologia está dobrando e está mudando, assim, numa velocidade incrível. Então é sempre você buscar conhecimento, né? A gente acredita que vai viver a era do metaverso, que é aqueles terrenos murados com óculos Uhum, virtuais que você consegue ter essa realidade virtual uhum, aumentada. Assim, eu vejo muito que isso é algo que eu sei que vai acontecer nos próximos 5 anos ali uhum, e muitos empregos sendo extinguidos daquelas pessoas que não usaram a inteligência artificial para os negócios que ela já faz. Então eu vejo uma tendência de que todas as profissões e todos os negócios eles têm que ter IA. Né? No meu caso, eu trabalho muito com a parte de lançamentos, de uhum, infoprodutos, de cursos e mentorias. Então, hoje o meu uhum, produto é inteligência artificial para lançamentos, inteligência artificial para mentorias. Caso é um uhum, advogado, inteligência artificial para advogados. Né? Trabalho com um negócio local, inteligência artificial para negócio local, porque em tudo a IA ela não é o futuro, ela já é o presente, já faz parte da nossa vida. E quanto antes você entender isso para que você consiga ter a IA embutida na cultura da sua empresa, dos seus uhum. colaboradores, melhor. Eu sempre converso com eles, eu falo assim, ó, não vá ficar pensando que... Porque muitas vezes eu acho que quando alguém trabalha dentro da sua empresa, entra no comodismo, às vezes tem essa tendência de que ele sabe muito, conhece muito, mas assim, a pessoa que está do lado de fora, né, normalmente é empresário, por favor, vá do lado de fora, não fique dentro. Eu Sim, entendi isso, só por isso eu comecei a compreender e trazer algumas oportunidades para dentro da minha empresa. Porque quando você fica preso muito dentro da sua empresa, você acaba, tipo, não fazendo crescer e você é um colaborador bem remunerado para a sua empresa não continuar crescendo. Isso aí é um dinheiro bem mal gasto, né? Da sim. empresa mesmo, Eu sou né? suspeito para falar, porque eu comecei falando aqui que lucro é melhor do que salário, Uhum. né? Então eu acredito que todo mundo, no caso, tem um conhecimento. Todo mundo que está Uhum. assistindo é melhor do que eu e do que você em alguma área do Uhum. conhecimento. Às vezes a pessoa ela é boa de jardinagem, ela é Uhum. boa e isso pode virar um negócio. Ela Uhum. pode criar um infoproduto, ela pode criar uma mentoria, Uhum. ela pode criar alguma coisa naquilo que às vezes naturalmente as pessoas já pedem dicas para ela em Uhum. alguma determinada área do conhecimento, desde que ela decida aprender, né, e Uhum. transbordar, né, como se fosse a parábola dos talentos da Sim, Bíblia, né? Deus sim. para algum deu um talento, deu 2 talentos, então Deus quer que a gente use o nosso propósito e eu já te Uhum. parabenizo, você está trazendo aqui Uhum. esse transbordo na vida das Uhum. pessoas, porque muitas pessoas a partir desse podcast podem ter
uma sacada, um estalo de dedo e falar, cara, eu vou realmente começar um negócio em paralelo, Sim. eu vou começar a criar um tipo de conteúdo aqui, eu vou começar a preparar um curso online, eu vou pegar os produtos e vou divulgar como afiliado ali o link do Mercado Livre para eu ganhar uma comissão em Isso. paralelo com o que eu faço, porque, de novo, lucro é melhor do que salário. Salário é bom, paga as contas, mas lucro gera fortuna, não tem limite de quantos você pode querer ganhar. Vai depender da sua mente. É verdade. A gente pode ver o faturamento, né? Mas a gente tem que ver o lucro, quanto fica no Verdade, caixa, esse né? é um ponto muito importante. Tem Quanto muitas fica pessoas no que caixa. confundem, né? Faturamento e lucro, e na verdade o lucro é o quanto que entrou no seu bolso. De fato, né? No marketing digital a gente vê muito isso. Ah, faturou R$1 milhão. Aí você vai ver o quanto o cara investiu e ele investiu R$800 mil. Isso, por Então, na verdade, ele só lucrou 200, entende? Porque em produto físico, se você não tem uma boa gestão, tudo vai depender tipo, entrando no Mercado Livre, por exemplo, né? Você paga as dispensas lá, que no Mercado Livre, na Shopee, eles têm a taxa, né? De usar a plataforma. Então, é 30% a 35% que eles ficam dentro da plataforma. Né? Aí você tem o valor do produto, né? O custo do produto. Frete, imposto, E funcionário, tem o imposto, tem a logística da sua empresa para fazer toda essa... local. Então, às vezes, colocando tudo na caneta, você tem que fazer, tipo, sua Por porcentagem isso que eu tem que ser acredito clara. muito que abrir um braço de educação dentro do que você já faz é muito interessante, porque no infoproduto, por exemplo, a margem de lucro ela é praticamente 100%. O único custo ali é a taxa da plataforma. E o contrário também é verdadeiro. Tem muitas pessoas que estão vendendo um infoproduto, tá vendendo um curso de emagrecimento. Só que dentro do curso dela, ela não tá vendendo o shake, ela não tá vendendo um colchonete para a pessoa treinar, ela não tá vendendo ali outros produtos físicos para agregar. Então, um erro de quem às vezes está vendendo um infoproduto é que ela não tá vendendo um produto físico junto. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes a pessoa tem um produto físico, poderia ter um braço de educação que as pessoas vão comprar, aumentar o nível de consciência para consumir mais esses produtos físicos dela. Então acaba criando um ecossistema, onde uma coisa vai alimentar a outra. Eu vender mais meus infoprodutos, eu vou educar mais as pessoas sobre aquele assunto e eu vou ter mais pessoas comprando meu produto físico. Nossa. E as pessoas estão comprando meu produto físico, eu vou também colocar esse braço de educação, tanto talvez para ela saber melhor sobre o produto, voltar a usar, voltar a tomar. Então eu acredito muito nesse braço educacional. Eu acredito que toda empresa ela pode abrir esse braço de educação, e hoje com o advento da IA você consegue criar aulas ali com um avatar, então você não precisa ir nem no estúdio gravar, eu posso criar um avatar seu e fazer você explicar sobre aquele conhecimento, por exemplo, sem você precisar gravar. Eu posso fazer criativos seus divulgando o produto sem você precisar de fato ir no estúdio divulgar aquele produto, né? Então com isso você potencializa aquilo que você já sabe. Nossa, isso é muito bom. Eu, por exemplo, aqui, né, quando eu comecei, foi porque eu queria, né? Eu queria e eu fiz. Comecei a mentorear, né? Tipo, com pouca experiência, porque eu sei que tem muita gente que tem muita experiência no segmento do Mercado Livre. Eu comecei a mentorear, né? Mas não é pelo online, mas no físico, né? Eu ia, apresentava como ia ser, que tipo, quem estava estagnado, e mais que todas as pessoas que eu conhecia, eu ia e começava a ensinar sobre como abrir, né? Certo. Abrir uma conta, como... E hoje você ainda ensina? Sim, sim. No online também? Não, online não, presencial. Então, você precisa muito, eu estava comentando com você daquele meu amigo da Amazon, né? Que depois que ele fez R$1 milhão vendendo produtos pela Amazon, ele já tinha autoridade e já tinha passado tudo que dava errado e o que dava certo. Então ele já tinha passado aquele caminho. Então para você ser um mentor, você precisa ter experiência, você precisa estar
à frente das pessoas. Então, você já tem uma loja de sucesso no Mercado Livre. Você já consegue ajudar pessoas que não têm loja no Mercado Livre. Uhum. E o melhor formato para isso é um curso digital. É um formato que a gente chama de funil de desafio. Você vende um produto para você entregar daqui 2 meses. No seu caso seria desafio sua loja do zero no Mercado Livre. Aprenda em 5 dias a vender produtos pelo Mercado Livre e conquiste uma renda extra em tempo parcial. E aí, durante esses 5 dias, você cobra um valor ali de R$ 97. Você já pode começar a vender isso agora. Quem aí compraria o produto dela agora por R$ 97 para daqui 2 meses ter um curso online de 5 dias onde ela vai ensinar tudo que ela sabe para em 5 dias você montar a sua loja? Imagina, eu sei que vai ter uma chuva de pessoas que já estariam prontas. E aí essas pessoas compram, você faz uma pesquisa com elas para entender por que elas compraram, se elas já tentaram antes ou não, onde que elas querem vender, que tipo de produto que elas pensam em vender, e daqui 2 meses você entrega um curso exatamente para elas terem aquilo que elas responderam. Então, o grande erro das pessoas de querer vender um curso online é que elas querem primeiro gravar o curso perfeito, um monte de aula e depois vender. Esse é o pior caminho, porque é onde as pessoas vão procrastinando. Ah, não, eu não tenho ainda porque estou estruturando mais aula, estou esperando agora eu ter mais resultado, estou esperando eu escrever um livro, estou esperando eu ter 10 mil mentoradas no offline. Não, você já tem um conhecimento, você já está um passo à frente de quem não tem uma loja. Então, primeiro você vende, entende por que essas pessoas compraram e aí você entrega algo personalizado. E aí, depois desses 5 dias, que essas pessoas que nunca tiveram loja vão ter as lojas dela e talvez vão ganhar a primeira comissão, que seja $1, elas vão passar a acreditar nelas mesmas. Elas vão falar, cara, então realmente funciona. E aí, depois você vende uma metodologia em grupo, por exemplo, uma mentoria em grupo, para quem quer se aprofundar. E aí você consegue já vender outros produtos high ticket. Então, quanto mais acesso a pessoa tiver ao seu cérebro, a todo o seu know-how, olhando para o negócio dela, mais caro é. Imagina você cobra uma mentoria de R$ 10.000 e daqui 6 meses as pessoas elas podem estar fazendo R$ 10.000 por mês. Uau. Quantas pessoas hoje não pagariam R$ 10.000 para aprender com você durante 6 meses, para que daqui 6 meses elas possam fazer R$ 10.000, talvez, para o resto da vida, ou talvez muito mais do que isso. É muito bom. Entende? Por isso Porque que eu tenho experiência, né? Eu já faturei mais de 1 milhão no Exato, ano, então então você já assim, tem um know-how muito grande para poder ensinar. E se você abrir esse braço educacional, você consegue ajudar ainda mais pessoas, né, com aquilo que você já faz muito bem, entende? nossa, isso abre muito a mente, hein? Mas estamos preparando para isso. Que Tá um legal. caminho já Pô, conta andado. comigo. É, e aí aqui o Renato vai dar as dicas também Com certeza, mais, pode né? contar comigo, mas seria esse formato, é um funil de desafio mesmo, que hoje eu sei que certamente já teriam centenas de pessoas que querem ter uma loja de sucesso e faturar o quanto você já faturou. E aí você pode vender E, seu por conhecimento. exemplo, eu falo, né? Assim, inclusive eu comentei com o PEX, né? Porque tem esse, por exemplo, esse receio, né? Porque às vezes acontece que você tem, né, esse conhecimento para passar para a pessoa, só que às vezes você tipo já está no meio do caminho, mas vem uma sensação quando você vê, por exemplo, no, no Mercado Livre, vamos falar, tá? Tem umas empresas que tipo igual a Mamba, né? A Mamba é uma empresa que começou do zero também ali, né? E se tornou gigante, né? Então, assim, eles já têm a mentoria, acho que mentoria Platinum dentro da plataforma, né? Dentro do sistema do Mercado Livre. E às vezes você fala assim, meu Deus, eu estarei pronta para surfar nesse meio, porque bate isso, né? Eu acho que é mais o medo da pessoa querer encarar talvez uma realidade que talvez eu não estou pronta, entendeu? E talvez é isso que às vezes a gente fica travado e por isso que não, né? Ó, tudo que é grande começa pequeno. Mas eu entendo isso no sentido de você acaba às vezes se comparando, né? Isso Sendo mesmo. que, na verdade, você só vai validar a sua mentoria
quando você fizer o primeiro. Você nunca vai validar a sua mentoria no papel. O único jeito de você validar seu método e provar que com seu método outros alunos conseguem ter resultado é você fazendo a primeira venda. Só assim você vai entender essa dor dessa pessoa, vai conseguir ajudar ela. Tem uma história muito engraçada que uma vez um cara foi para Harvard e ele ficou 3 meses dando aula em Harvard. E esse cara ele não tinha nem faculdade. E como que esse cara conseguiu e ninguém dos alunos percebeu que esse cara ele não tinha feito nem faculdade nenhuma na vida dele? Porque ele sempre estava uma página à frente dos alunos. Então você não precisa ser a faixa preta, a melhor do mercado. Você precisa estar um passo à frente das pessoas que você vai ajudar. Um pingo d'água do que você sabe para quem está assistindo é um oceano. E quando a gente está no algoritmo, ele vai mostrar para você um monte de loja, uma bolha, digamos assim. Aí você pensa, nossa, tem muita gente vendendo aquilo. Que ótimo, porque se a Mambo tá no resultado que tem, é um convite que você também consegue. E quando você olha por esse lado e começa a fazer a primeira mentoria e daqui a pouco esse mentorado fala, olha, você mudou minha vida, eu paguei 10 mil reais por você, hoje eu ganho aqui, tenho comida na minha mesa por conta do que você me transbordou e você me ensinou. Então, lembre sempre disso, você não precisa ser o melhor do mundo para começar. Progresso é perfeição. Você não precisa ser bom para começar, você começa para ficar bom. Você não precisa ser perfeito para começar. Você precisa começar para progredir e sim chegar na perfeição. Olha só, Renato, falando de tecnologia e dando uma chacoalhada aqui. Isso é ótimo. Porque é muito bom, sabe, receber umas palavras assim da pessoa para, tipo, né, falar, acorda, não é, tipo, né, eu vejo muito o Pex falar desse jeito comigo, né, não precisa ser tudo perfeito no início. Manda o perfeccionismo pro exílio. Porque todos nós começamos, às vezes, até tipo suando, tremendo, mas assim, é quando você começa a fazer, o negócio anda e aí você fica, né? E aí você vai lidar o seu método, e aí quando você tiver um receio de alguma coisa, bater o medo, você cria uma pasta de depoimentos das pessoas te agradecendo, você mudou minha vida, e aquilo que vai te dar força para que quando tu tiver dificuldade, você fala, não, mas se eu já ajudei a fulana, a ciclana e a beltrana, olha aqui, elas sabem que eu mudei a vida dela, você se pega naquilo, entende? Fala, cara, vai ter hater, vai ter gente que vai falar não, mas você vai estar focada em ajudar as pessoas que querem mudar. Nossa, muito obrigada. Eu que agradeço. E vamos falar um pouco mais, a gente tem tempo ainda para conversar um pouco mais. Conta um pouco mais sobre o que vocês, né, quem está mais, né, nesse segmento da tecnologia, o que mais que, né, do lado de fora, né, vamos falar ali dos Estados Unidos, como é que está como é que se chama essa interação lá? Legal. É a China, é os Estados Unidos, né? Porque acho que hoje em dia a informação que eles, tipo, têm para essa oportunidade na tecnologia é, tipo, meio que uma, né? Quem vai melhor, né? Então, conta um pouco mais como é que tá lá fora, né? Essa Perfeito, muito questão. boa a sua pergunta. Um dos meus mentores, ele é dos Estados Unidos e ele aprende com um cara chamado Russell Brunson, que é um dos maiores empreendedores do marketing digital do mundo. Porque eu entendi que se eu quero ser o melhor dentro do que eu faço, eu vou aprender com uma pessoa que é melhor naquilo. E querendo ou não, tudo acaba chegando primeiro lá nos Estados Unidos, para depois chegar no Brasil, para depois talvez chegar aí no país que vocês estão assistindo, né? Depois chega no Peru, Então eu acredito que em termos assim, o Brasil ele ainda tá bem à frente de praticamente todos os países, os Estados Unidos mais ainda, né? Então eu sempre busco aprender com aqueles que já estão na crista da onda, sabe? Já estão vivendo essa mudança. Uma das coisas que tem feito aqui no Brasil que eu vejo que vai crescer muito é o infoproduto junto com o aplicativo, é o InfoSaaS. É a pessoa ter um aplicativo, por exemplo, é a nutricionista que ela vende o serviço dela de nutrição
ela tem um curso online ali, mas ela tem um aplicativo para os alunos dela que eles conseguem tirar uma foto de tudo que eles comem ou gravar um áudio para esse agente dela de tudo que ele come e ele cria uma foto do prato dela e registra todas as calorias e consegue ter um controle ali, sabe? Então é você integrar essas tecnologias dentro dos seus negócios, independente da área que você faz. E na nossa área de produtos físicos também vale esse aí? Vale também. Teria que pensar, mas talvez você tenha um aplicativo seu próprio que a pessoa compra e ela vai entrar ali. Provavelmente no meu próprio Mercado Livre já tem, mas é o do Mercado Livre, de ter o rastreio ali, mas é você começar a ter uma estrutura própria. Por exemplo, a pessoa comprou um produto, no caso você vende roupas, né? Tem algum outro tipo de produto? Acessórios, tipo um Acessórios. brinco, um colar, uma pulseira. Então, por exemplo, ahn, sei lá, ela pode colocar um pouco responde uma pesquisa de alguma característica dela e baseado naquilo ele indica alguns produtos, né? Isso dentro de um aplicativo seu ou uma área de membro sua que um grupo no WhatsApp, mas não no WhatsApp, numa plataforma que sempre você vai ter novidades e que você pode cobrar lá R$ 97 reais por mês para ela ter acesso a essa plataforma que toda semana você vai dar descontos, por exemplo, entende? Então dá para pensar em alguma coisa nesse sentido. Nossa, muito Um bom. InfoSAS, assim, alguma coisa que agregue dentro do que... É meio que tipo uma loja virtual, assim, que tem um catálogo, mas que você vai, como é que se chama? Você acabaria, tipo, taxando, assim, mais ou menos. Ó, uma coisa que você falou para mim foi de sorteio, que esse seu público gosta muito. Então vamos supor que você cobre lá. Olha, gente, você já, para suas clientes já. Vamos supor que você pegue todas as suas clientes e fala, olha, gente, vocês são minhas melhores clientes e vocês compram todo mês de mim. Eu criei um aplicativo que lá dentro eu vou soltar as melhores promoções e que com certeza vai fazer você economizar no mínimo R$ 100. Esse aplicativo ele custa R$ 100 por mês. E lá dentro você vai ter os produtos da minha loja antes de todo mundo. Nossa. Lá você vai ter cupons de desconto. E ainda você vai ter alguns treinamentos. E aí você entende alguma dor correlata de quem compra isso. Sei lá, treinamento de manifestar abundância, treinamento de você aprender a gerir. Sabe, você identifica quem compra esse produto, tem um outro tipo de dor que talvez um infoproduto você vai poder agregar junto nesse aplicativo. Então, vamos supor que elas gostam de todo dia receber uma mensagem de motivação. E além de vocês ter esse sorteio, todo dia você vai receber uma mensagem motivacional no seu Uau. WhatsApp É o que eu tava sonhando. que vai te ajudar. É um exemplo aqui, sabe? Mas que bom que você já tinha pensado nisso. Nossa. Você vai receber uma mensagem motivacional e todo mês a gente vai sortear uma de vocês para ganhar um kit de R$ 500 em roupa. Entende? Aí daqui a pouco você pode ter 1.000 pessoas pagando esses R$ 100 por mês para que você ali dentro jogue cupons e elas comprem mais seus produtos. E ali depois você pode ter outras ofertas que elas também comprariam. Com desconto, por exemplo, de um infoproduto ou soltar uma ideia, mentoria hein? ali, entende? Então você vai criando um ecossistema, sabe? Você tem o produto físico, você tem a educação, você tem o aplicativo e tudo se retroalimenta. Uma coisa vai alimentando a Nossa, outra. é muito bom, hein? Muito bom. Porque eu falei assim, hoje de manhã eu pensei assim, olha, que daqui a um tempo, né, muitas vezes, né, que o meu público é mãe e filho. Muitas raras vezes vão ser pai, né? Porque como são fantasias, normalmente é a mãe que quer vestir a filha, entendeu? E o meu público é mais juvenil, não é adulto. São poucos adultos, tá? Mas juvenil é mais, né? Que a mãe sempre tá comprando com a gente. Eu já, né, por conta do Mercado Você Livre, já né? conhece bem. Antigamente não, eu atendia as pessoas que iam vender para o meu público final. Eu não atendia, como é que se chama o público final, que é o consumidor final, né? Que é o Entendi. B2C, né? Então, assim, hoje em dia eu como eu tô tendo essa venda direta para o B2C, né? Consumidor final. Aí eu entendi que as mães compram para os filhos e para as filhas.
Então aí eu falei, nossa, eu posso fazer por exemplo, por mês, um sorteio, tipo, de um spa, por exemplo, que muita Perfeito. mãe não sai, né? Com tanto para filha e para mãe, entendeu? E assim. Sim. Imagina, por exemplo, dentro desse aplicativo, Uhum, você liberar algumas oportunidades para as mulheres que já compram essas roupas, mas querem fazer uma renda extra. E aí uhum, você vende um treinamento de vendas e uhum. elas pagam e elas ganham o direito de ofertar os seus produtos e ganhar uma comissão. Nossa. Ou seja, a pessoa tá te pagando para pagar o seu grupo ali, para ter as Uhum, promoções. uhum, Daí ela decide comprar um curso de vendas, que você uhum, gosta muito de vendas, já percebi que você é uhum. muito boa nisso. E dentro desse curso de vendas que ela paga, ela tem o direito de pegar o seu produto e divulgar e ganhar comissão. E daqui a pouco você começa a criar uma rede de mulheres que estão vendendo seus produtos e criando renda extra, Nossa. entende? Então você consegue ter renda residual, né? Porque você trabalha, ganha, você vende, você ganha, mas se você não vende, você não ganha. Agora, se você tem 100 mulheres que todo dia trabalham 8 horas por dia, Uhum. né? Nossa. Você já tem Oh. 800 horas trabalhando. Se você falou, hoje eu não vou vender, as mulheres elas estão vendendo. E aí que você consegue fazer fortuna, né? Porque aí não tem limite de quantas mulheres. A gente estava conversando antes É, daquela expert lá, que, pô, sim. tem mais de 500 mil pessoas que consomem o produto dela. Então hoje ela tem um cheque de 500 mil dólares porque ela ajudou várias as pessoas a fazerem 10 mil dólares, 15 mil dólares, 30 mil dólares por mês empreendendo, começaram em tempo parcial, mas hoje vivem daquilo, sabe? Então acho que essa parte de vendas ali, que já você é muito boa também, você também Uhum, pode pensar em ter um desafio uhum. que a pessoa ela vai aprender a vender. E aí o que que ela vai aprender a vender? As suas próprias roupas, seus próprios produtos. Nossa, não tinha pensado nisso. E aí você cria um ecossistema. Que bom. Oh, já estamos a ponto de terminar. Renato, fala um insight assim sobre a tecnologia, fala uma ideia, né, para o nosso público, né? O nosso público gosta muito de entender um pouco sobre tecnologia e agora mais que tudo, né? Mais que tudo, porque eu acredito que se tipo, não tenha quem, tipo, talvez não pegou aquela onda, não. É agora, é a minha hora, né? E agora eu estou pronto para aprender. Eu acredito nisso, tá? E espero que você também, meu ouvinte, acredite nisso. Solte aí a sua forma de expressar a tecnologia para que o povo entenda um pouco mais, né? Perfeito. Olha, eu acredito que é arriscar, né? Às vezes você tem medo, mas será que eu sou bom o suficiente? Eu tenho uma frase que é arrisque e mude o mundo. Eu acredito que todo mundo ele é muito bom já em alguma coisa. Então, eu Uhum, acho que hoje, como eu falei, a gente nunca viveu na história da humanidade tantas oportunidades de ganhar dinheiro na internet. Olha quantas a gente falou aqui, né? uhum, Então acho que você ter se despertar, uhum, buscar conhecimento de quem já chegou onde que você quer chegar. Eu quero ter uma loja de sucesso no Mercado Livre. Tá aqui a pessoa de sucesso que já chegou onde que você quer chegar. uhum. Então buscar ter mentores que já chegaram onde você quer chegar, buscar aprender com eles e começar em tempo parcial a ter uma fonte de renda em paralelo Uhum, com o que você já faz, para que daqui a pouco essa fonte de renda pode virar um negócio principal seu, para que você possa cumprir o seu propósito aí de multiplicar os seus talentos e com uhum, certeza você fazendo isso vai ganhar muito dinheiro, porque na verdade o dinheiro ele é consequência de quantos problemas você resolve, quantas pessoas você ajuda. Tem uma frase que eu gosto muito que fala: ajude as pessoas a pagarem as contas delas e as suas desaparecerão. Então, quanto uhum, você conseguir resolver problemas das pessoas naquilo que você faz, você consegue ter um modelo de negócio e no digital, através de infoprodutos, através de cursos, não tem limite, né, de quanto que você pode crescer. Então, acredito que seria abrir esse braço educacional, né, começar a pensar em algo e usar a IA para potencializar tudo isso. Olha, muito obrigada pela sua presença, Renato. Eu que Foi um agradeço. gosto te Eu conhecer, agradeço. saber Obrigadão. muito sobre os seus conhecimentos e a gente passar isso para o nosso público também.
E a você aí de casa, eu agradeço muito pela sua presença, né? Por ter esse tempinho para nos assistir aqui. E não esqueça de compartilhar esse nosso episódio tão valoroso para muita gente falando sobre IA, porque às vezes a gente, se não está no bolso com uma graninha aí extra, é porque talvez não vasculhou aí o que a tecnologia está podendo te ajudar e te dando essa oportunidade, tá? E a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada pela sua E presença. contem comigo, só para deixar constando aqui. Depois, quem quiser saber mais, me seguir no Instagram, Renato de Saldanha. E vai ser um prazer aí poder ajudar de alguma forma ali vocês. E você também, estou à disposição. Isso mesmo. Sigam o Renato, que o seu Instagram é. Renato de Saldanha. Ó, não esqueça de seguir o Renato, tá? Gratidão. Gratidão.